possível sim, você jovem, mudar o status quo da sua vida. Você pode sair de uma situação adversa, né? E aqui eu já vou entrar direto. Meu pai era pedreiro, minha mãe era dona de casa, nasci em Cafelândia, morando em Lins com 3 anos de idade. 5 anos, 6 anos, fui para a escola pública e lembro como se fosse hoje minha mãe me levando de mãos dadas com a minha lancheirinha para a escola do pré-primário e depois da primeira série, né, do ensino básico, fundamental, ensino básico, que eram 8 anos, hoje são 9 anos. E ali eu comecei uma jornada, né, já sendo, não me recordo exatamente, mas as notas do meu currículo, sempre as melhores notas. Eu já era o melhor aluno em sala de aula, desde sempre. Com 12, 13 anos de idade, por iniciativa da minha mãe, provavelmente pelas dificuldades que a família vivia, a gente morava numa comunidade ali, um bairro em formação na cidade, e a gente morava num barraco de 2 cômodos. E isso eu tenho lembranças, banheiro fora de casa, e minha mãe lavava roupa numa tábua, que ela chamava de batedor de roupa, alguma coisa, né? Não tinha um tanque, era uma tábua, e ali ela batia roupa, lavava roupa. Imagina, meu pai pedreiro, roupa pesada, claro, né? E era um tambor, aquele tambor de 200 litros, se eu não me engano. Então a água aqui para ir lavando essas roupas. Então assim, e o esgoto era a céu aberto. Então imagina você. E o banheiro era uma fossa, né? E o banheiro em cima, fora de casa. Enfim, dá para imaginar, né? Não havia esgoto, não havia nenhuma infraestrutura, né? Então a gente realmente vivia numa situação assim extremamente difícil, né? Né? E que é o retrato de muitos brasileiros hoje ainda, né? Enfim, isso é realmente terrível, né? Mas colocando foco, eu comecei ali a sonhar, eu comecei ali a entender que através do trabalho eu poderia modificar esse status quo meu e da minha família. Isso uma coisa veio de você? Então, essa é uma coisa que eu fui buscar insights nessa juventude, dessa infância, na verdade, já ali entrando na juventude, e eu fui ver que eu acordava às 5 da manhã e começava a construir cenários. Então eu via, meu avô era muito trabalhador. Plantava café, plantava arroz e saía para vender porco, para vender queijo, para vender galinha, e ia para a cidade mascatear. Então, aquele olhar que vinha do avô para o meu pai, trabalhador também, me trouxe esse perfil muito trabalhador, né? Muito dedicado. Não tem preguiça. Já estava na raiz da família, de acordar muito cedo, de se entregar, de dormir cedo. Um pouco da característica do interior também, né? E principalmente nas fazendas, né? No interior do Brasil. Pegava algodão, né? Que machuca a mão. Colher algodão, né? E meu avô, enfim, fazia muito isso. E aí, e era olha normal só, as crianças acompanharem naquela época? Muito. Eu cheguei com 13 anos, eu começo a vender coxinha. Eu acho que eu me tornei rapidamente o melhor vendedor de coxinha que Lins teve na história, né? Olha só! Não teve outro vendedor de coxinha. E as pessoas perguntam, mas como é que você tangibiliza isso? Difícil alguém comprar um Fusquinha 1962 naquela época, trazendo para os dias de hoje, era como comprar um carro hoje de 20, 30 mil reais. E eu juntar esse dinheiro... O quê? De 20, 30 mil reais, juntar esse dinheiro comprando... Com a venda de coxinha. Então eu fazia 3 viagens na parte da tarde, trazendo para o mundo de hoje, se a gente fosse falar uma linguagem aqui empresarial, eu criei a rota para distribuir, eu percebi onde estava a necessidade, a dor do consumidor, onde ele tinha... Sem saber de termo nenhum. E você sabe onde eu descobri a dor desse consumidor? Eram os pedreiros, eram os pintores, os eletricistas, encanadores das obras de Lins que estavam em construção, 2 bairros novos que estavam em construção. Onde eles comerem. Eu chegava 2h30, eles tinham almoçado 11 da manhã, eles já estavam varados de fome. E era o momento que eu chegava para fazer a alimentação deles. Mas as coxinhas que a minha mãe fazia também eram... tem essa também, assim, o produto maravilhosa, tem que ser bom. Ingrediente de primeira, carne moída de qualidade. Então, assim, cara, eles comiam aquilo assim, eles devoravam.
E eu voltava para casa, minha mãe já estava preparando outra cesta, eu voltava. Como cesta? É uma cesta atrás de uma Monarch Monareta. Uma Monarch Monareta, aquela pequenininha. Sei, é aquela dobrável vermelha. ou não? Não, essa minha era Monareta normal. E pequenininha, né? Sei. Enfim, e ali eu dava 3 viagens de 200 salgados mais ou menos. Então vendia 600 salgados. E o pessoal pagando com dinheiro vivo. Mas eu dava uma colher de chá. Naquela época eu usava a cadernetinha, né? Então, e anotando. E eu passava no sábado de manhã, porque todas essas obras pagavam semanalmente. Entendi. Então no sábado eles recebiam. Então eu passava no sábado para receber. E nesse momento eu fazia então a receita ali, o recebimento da semana. Mas como você percebeu essa chance? Foi por acaso? Vilela, de novo, né? Tem um misto, tem um insight do avô que mascateava, tem a minha mãe que estava buscando essa necessidade. Eu não consigo, obviamente, eu não consegui trazer na minha memória se aquela foi uma iniciativa minha. Entendi. Mas acho que foi uma iniciativa muito coletiva da família, etc. Sentindo a necessidade. Tipo, deve dar para vender lá, né? De trazer uma renda para a família. Agora, esses insights do perfil do cliente, esse foi meu, aí não. Aí era insight de empreendedor, que eu não sabia até então. No final do dia, eu já estava nascendo ali um grande vendedor. Mas eu fui perceber isso mais adiante, tá? Bom, rapidamente eu consigo meu primeiro emprego, né? Essa minha desenvoltura, networking. Quantos anos? Relacionamento, 15 anos de idade, eu recebo meu primeiro registro em carteira, copiador de Xerox. Onde? Em Lins, né? Chama Garagem Cópias, essa copiadora existe até hoje. E aí, eu não fui um simples copiador de Xerox, cara. Eu fui o melhor copiador de Xerox que Lins teve. E como é que eu materializo isso? Primeiro, eu fazia a cópia ficar melhor que a original. O cliente chegava com uma cópia suja, velha, com durex colado pra todo. Eu ia buscar qual é a máquina que tem tecnologia adequada para fazer aquilo realmente, para que o produto final ficasse melhor. Né? E eu conseguia extrair, então eu limpava fundo, eu melhorava a tonalidade, usando tecnologia, tá? Sei. E com isso, eu fui sendo visto pelos clientes. E aqui eu começo a passar algumas dicas e algumas lições. A primeira delas, você vai ouvir muito, seja o melhor sempre. Você vai ouvir sempre isso. Porque eu fui o melhor vendedor de coxinha, o melhor copiador de Xerox. E nessa de ser o melhor, de interagir, eu começo a fazer um curso de computação nos finais de semana. Esse curso de final de semana, aprendendo a programar computadores, me levou a conhecer o seu Valmir no balcão, que era um daqueles clientes mais exigentes que existe. Que alguns chamam de chato, eu prefiro chamar de exigente. Exigente, claro. E o seu Valmir olhou e falou: Semenzato, você está aprendendo computação. Você tem uma qualidade, um cuidado, você tem lógica, você tem... Ou seja, ele uniu tudo isso com programação e falou: tem uma oportunidade para você, eu vou te levar para o maior grupo empresarial aqui de Lins, grupo Sermaco, cerealista, material de construção, fazendas, enfim, tinham muitas atividades. E eu fui para essa empresa então para receber o primeiro computador de médio, grande porte que estava chegando em Lins. Importante, eu me torno rapidamente o melhor programador de computadores que Lins teve. Assim, um ano... Eu virava à noite, não tinha hora para começar, não tinha hora para terminar, era uma loucura, entendeu? Qualquer hora era hora de trabalho e de desenvolver. Desenvolvi software de todo tipo que você possa imaginar. Folha de pagamento, contabilidade, contas a pagar, receber, controle bancário, controle de gado, construtora, orçamento de obras. Eu fiz o maior MBA que você possa imaginar, a faculdade que eu não fiz... Eu aprendi tudo como funciona uma empresa por dentro. Né? Você tinha que entender para fazer. Eu tenho que ir no departamento, ouvir os técnicos, eles me explicam como é que era. Eu aprendi até contabilidade, para você ter uma ideia. Partidas dobradas, débito, crédito, apurar um balanço, enfim, depreciações, correção monetária. E claro que isso mais adiante vai me servir muito. Vocês vão ver o quanto você ser o melhor, você se dedicar, você ir a fundo naquilo que você está fazendo, né? Em algum momento você vai colher tudo isso. O seu Valmir me viu, me levou para essa primeira, e ali começa uma mudança na minha vida. Óbvio que o meu salário começou a crescer. Comecei a ganhar dinheiro. O cheque de meio salário, que foi o primeiro cheque da copiadora, se tornou 10 salários já no meu primeiro registro como programador de computadores. Hipoteticamente hoje, R$10 mil.
né? E rapidamente eu me torno analista de sistemas e já montei um time de programadores, de digitadores, operadores, né? E fiz o meu departamento crescer. Eu comecei a desenvolver softwares e sistemas. Isso nos anos 80? 80 e alguma coisa, 80 e pouco, Quando foi com 17 anos, eu termino meu curso, 17 para 18, eu termino meu curso técnico em processamento de dados. Eu aprendi o cursinho de final de semana, e aqui, outra dica. Aquele final de semana que a maioria, eu não vou dizer que não deve fazer isso. Eu não vou dizer que não tem que ter lazer. Eu não vou dizer que não tem que assistir filme. Mas enquanto a maioria, no sábado, ia bater bola, ia pra pelada, ia pra balada, o Semenzato ia fazer curso. Ele ia aprender, ele ia se capacitar. E tudo isso faz diferença. As oportunidades vieram. Então aqui é mais uma dica, né? Você está esperando ser o melhor programador, ser o melhor mecânico, ser o melhor cozinheiro, ser o melhor chefe, ser o que for. Se você não tomar uma atitude e começar essa transformação na sua vida agora, se capacitar, a realmente buscar o seu sonho, não vai cair do céu. Ninguém vai trazer. O seu Valmir não vai aparecer na sua vida e vai te dar a oportunidade para aquilo que você não está preparado. Você tem que estar preparado. Quando aparece a chance. E o Semenzato estava no balcão da copiadora se vendendo para os clientes no balcão, me conectando e vendendo. Olha, estou fazendo um curso de computação. Tipo assim, você está precisando de um programador? Ou seja, nós precisamos nos capacitar e aprender a nos vender também. Porque do contrário, se eu não cacarejar, se eu não contar, ninguém vai saber o que eu tenho, qual é o meu potencial, o que eu estou fazendo, o que eu tenho para oferecer para a empresa. Exatamente. Então nós precisamos nos comunicar também, né? Ou seja, o network é muito importante. Bom, eu fui me capacitando e eu fui cada dia me entregando mais. E quanto mais eu me entregava, quanto mais eu Você com a cabeça de dono e não com a cabeça de empregado, Isso. eu nunca quis saber qual eram os meus direitos numa carteira de trabalho. Se tinha isso, se tinha aquilo, se tem horas extras. Eu nunca cobrei uma hora extra, nunca na minha trajetória. Eu nunca me interessou essas coisas pequenas. Porque você estava aprendendo, você estava evoluindo. Cara, é o seguinte, eu vou passar a noite aqui, eu teria que pagar para poder me capacitar. E as pessoas estavam me dando informação e me alimentando, e eu estava me capacitando. Então não sobrou, a atitude era fazer o melhor para essa empresa, como se ela fosse minha. Essa é uma outra dica, né? Haja com cabeça de patrão, de dono. Porque quando você age assim, você está pró-empresa, você está cuidando de desperdício de energia, você está cuidando de produtividade, você está cuidando de atender bem o cliente, você está cuidando de tudo aquilo que vai agregar receita, que vai agregar valor para o seu negócio. Claro. Eu venho para São Paulo e conheço uma agência de propaganda. E aí eu falo para ele, cara, eu preciso mostrar esse negócio para o Brasil inteiro. Eu estou limitado ao interior de São Paulo e eu tenho um negócio maravilhoso que o Brasil inteiro precisa. O propósito disso é transformacional. E essa agência me levou até o Netinho de Paula, na época que era ele estava em 2001 inaugurando na TV Record o programa Domingo da Gente com o Dia de Princesa. Ele veio aqui com sua história. Cara, nesse 2001 eu entro como patrocinador e aqui eu vou contar uma outra história para vocês, porque ela é inspiradora. Eu recebo a proposta, né, da emissora. O número de hoje, R$500 mil. Eu levo essa proposta para a empresa. Eu tinha um sócio com 30%, que era um ex-bancário, e eu tinha 70% da empresa. Eu tinha poderes para contratar, eu tinha poderes para tocar tudo isso sozinho, mas eu sempre fui muito solícito, participativo, educado. Eu sempre quis, mesmo um sócio minoritário, eu sempre respeitei, desde sempre. Eu fui ouvir meu sócio, falei, o que você acha? Vamos fechar, que isso aqui vai... Essa é a mudança nossa de série. A gente vai sair da série C e nós vamos para a série A. Porque nós vamos para a televisão nacional e nós vamos nos mostrar para o Brasil inteiro e nós vamos crescer muito. Meu sócio olhou para aquilo e falou, não, isso é uma parada indigesta, eu não assino de jeito nenhum. Bom, achou arriscado. Arriscado demais. Eu respeito, eu não vou desmerecer nunca uma atitude e uma opinião dessa. Claro. Eu fui para casa frustrado aquela noite. Sinceramente, eu talvez não tenha dormido aquela noite.
Eu já tinha uma Mercedinha, devia valer comparativamente a hoje 300, 400 mil reais talvez, mas assinar uma fatura de 500 ou um pouco mais. Eu fui para casa desapontado e de manhã, naqueles insights da manhã, me vem vamos dizer assim, uma voz fala assim para mim, cara, faz o seguinte, assina aí esse contrato sozinho e se o dinheiro não entrar, você vende seu carro e paga a fatura. E foi o que eu fiz. Cheguei na empresa 7 da manhã, fui direto na sala do sócio, falei, sócio, é o seguinte, vou assinar sozinho, não se preocupe, se não entrar o caixa necessário para pagar essa fatura, o meu carro está à disposição, vou queimá-lo no mercado para pagar a fatura, mas não vou trazer problema para a empresa. 45 dias depois, que foi a data que venceu a fatura, cara, tinha acho que 1,5 milhão de cheque pré-datado no cofre de venda de franquia. Explodiu vendendo franquia no Brasil inteiro. Ficou rico felizão, junto, tá tudo certo. Então, aqui é ousadia, mas é uma ousadia com uma certa com um certo pé no chão. Não é aquela coisa do eu vou saltar sem paraquedas, né? Eu dei um salto loucura, eu fui agressivo, mas ao mesmo tempo eu deixei um lastrozinho. Já não estava lá na época que não tinha um passarinho para dar água do dólar, que a hora que veio o dólar dispara, não tinha patrimônio, não tinha reserva, não tinha nada aqui para dar. O colchão não existia. Aqui não, tinha o carrinho aqui, a Mercedinha que podia vender para poder pagar. Graças a Deus deu certo, nunca mais eu saí da televisão. Então, mensagem, né? Quem não comunica se estrumbica, dizia o Chacrinha, mas mais do que isso, quem não se mostra, não é visto, não é lembrado. Então, isso para mim foi um mantra para minha vida, que a comunicação, você divulgar, você mostrar os seus produtos e serviços, fazem toda a diferença. Bom, então é muito simples. Você que está em casa, você que está empreendendo, você que tem um negócio, você tem que satisfazer os desejos do consumidor. É ele que manda, ele é o rei, na verdade. E se mudar ele que manda. Você tem que se adaptar. E seja rápido. Né? Outra coisa, essas mudanças. Faça a medição. Né? É o famoso NPS, que é medir a satisfação do seu consumidor. Que é mandar uma pesquisa de vez em quando para ele avaliar. Tem uma metodologia para isso muito simples. E você manda para o seu consumidor e fala para ele, me avalia. Meu produto tá bom. A gente faz no L'Entrecot de Paris, a gente faz na Terça da Serra, a gente faz na Odonto Company. Todas as nossas marcas passam por esse processo de busca de qualidade. Porque o consumidor é daqui para ali para ele te abandonar. Né? Do mesmo jeito que você encanta ele hoje, ele amanhã alguém vai fazer o olho dele brilhar diferente. Então você tem que estar a todo instante conquistando, entregando qualidade, cumprindo com o que é prometido, com qualidade, entregando mais do que ele exatamente imagina. Bom, e aí o melhor vendedor, a arte de vender é a arte de encantar as pessoas. Não é encantar para enganar, encantar é motivar, é trazê-la para perto, é abraçar, é pegar nas mãos dela e andar junto. São coisas muito diferentes. Não é o vendedor que te toma um pedido no gogó, na mentira, na enganação. Não. É vender prosperidade, é vender algo que é bom para as pessoas. Então o sucesso da SMZTO hoje é fruto dessa consciência ética que permeia toda a minha companhia e todos os meus sócios. Porque a gente acorda de manhã com essa vontade de entregar o melhor, de oferecer o melhor, de fazer o bem para as pessoas. E óbvio, a colheita vem, né? E volta intensamente. Eu acabei me tornando o maior fomentador do empreendedorismo no Brasil, um dos maiores pelo menos, porque eu tento levar essa mensagem, né? Primeiro, que é possível você mudar o status quo da sua vida, desde que você tenha resiliência, ética, né? Propósito, paciência, né? Você tem muita transpiração. Deve ter muito atalho foco também. Foco por longo prazo. Deve ter muito atalho perigoso, né? Sim, mas essa é a maior tentação do mercado, são os atalhos. Que aí... O cara foge do convencional, ele quer ser mais esperto do que o mercado que está aí há milhões de anos e milhares de anos ele quer. Cara, né? E aí ele quer inventar um atalho que acha que ele é mais esperto do que o outro. E isso é vida curta, eu chamo voo de galinha. Ele tem um pseudo sucesso momentâneo, ele dá um salto de galinha que é um voo de 1,2 metros e cai. Não tem como, não é sustentável, né? Exato. Então por isso que eu quero que o jovem acredite primeiro no trabalho,
que ele seja ético, que ele pense como dono e que ele pense no longo prazo, porque ninguém vai ficar rico da noite pro dia. O que é a ética no trabalho? Cara, ética no trabalho é você entregar mais do que o seu patrão, o dono da empresa se propõe a receber de você. É você não aceitar absolutamente nada que fuja ou que mexa naquilo que é da empresa, uma comissão por fora, né? Você é contratado você contrata a empresa. O colaborador vai atender em nome da empresa. Chega lá e dá um cartão pessoal dele e fala: depois você me chama no final de semana que eu te faço mais barato. Isso é falta de ética. Isso é tentar ser mais esperto que o outro. Isso assim, é inaceitável numa trajetória profissional e pessoal, entendeu? E ela passa por detalhes. Cara, eu tenho exemplos assim vivenciais enormes assim. Tenho muitos colaboradores, então às vezes até dentro dos funcionários pessoais, a confiança que você dá, ela precisa ser retribuída. Eu falo muito isso para as pessoas. Eu te dou, cara, uma moedinha, faz essa moedinha prosperar. Um dia você volta para me devolver uma moeda, mas fala para mim, ó, aquela moeda que você me deu, eu fiz 10 moedas novas. Então tá aqui a sua moeda, mas aquela rendeu muito. É mais ou menos eu te entregar eu te confiar algo e você me desapontar. Então, eu cresci como eu cresci porque eu confiei nas pessoas. E essas pessoas que eu confiei, elas me entregaram muito valor, mas eu deixei muitas delas ricas. Estou falando de centenas e centenas de pessoas, de empreendedores que eu fiz rico, tá? Formaram filhos médicos, construíram patrimônio. Cara, são 30 anos empreendendo e transformando a vida das pessoas.